Oi, moçada! Estamos aqui com mais uma aula de história, dessa vez envolvendo os povos que vão compor a chamada Mesopotâmia. Eu sou o professor Ivo, trabalho orientando alunos para fazer vestibular há mais de 40 anos. Agora, antes da gente começar a nossa aula, aproveite aí para curtir essa aula, para se inscrever no nosso canal, para compartilhar com os outros e ativar o sininho. Ativando o sininho, você garante as nossas próximas aulas. Pessoal, veja bem, por exemplo, quando você estuda Egito, você tem uma região e um povo. Na Mesopotâmia, não. Você tem uma região, porém, vários povos. É claro que alguns vão se destacar mais que outros, tá? Mas por que Mesopotâmia? Mesopotâmia significa entre rios. É uma região entre os rios Tigre e Eufrates. A antiga Mesopotâmia, hoje em dia, pegaria boa parte do país Iraque, tá? Muito bem. Nessa Mesopotâmia aí, gente, nós vamos identificar características semelhantes à civilização do Egito. Para começo de conversa, a Mesopotâmia vai ser um outro exemplo de civilização hidráulica. A Mesopotâmia tem determinados pontos aí semelhantes à do Egito Antigo, tá? Você quer saber esses pontos semelhantes? Então é só olhar a nossa aula sobre civilização egípcia, tá bom? Veja bem, pessoal, se o Egito dependia do rio Nilo, os povos da Mesopotâmia vão depender de dois rios, os rios Tigre e Eufrates. Então, para começo de conversa, o primeiro ponto de semelhança com o Egito. A Mesopotâmia também vai ser um exemplo de civilização hidráulica, tá? Tal como no Egito, os povos da Mesopotâmia tinham uma sociedade estamental, ou seja, sem mobilidade social, o sujeito mudava de classe social, tá? E outra coisa, o mesmo modo de produção oriental ou asiático, que tinha aquelas três características marcantes, Agricultura de subsistência como principal atividade econômica, toda a propriedade era estatal da pessoa do governante, como também, a mão de obra predominante, servidão coletiva. Volto a alertá-los. Tinha escravo? Sim, mas a maior parte da população era uma população considerada livre, mas que servia ao governante. Então, servidão coletiva. Muito bem. Agora, olha só. Dentre os povos da Mesopotâmia, predominava politicamente uma monarquia despótica, quer dizer, um rei que usava e abusava do poder, mas ele não era considerado uma divindade. Acreditava-se na época que o sujeito era rei porque essa seria a vontade dos deuses. Tudo bem, o cara não era considerado um deus, mas mandava e desmandava do mesmo jeito, tá? Muito bem. Agora, gente, vamos destacar aí alguns povos da Mesopotâmia. Por exemplo, os sumérios. Os sumérios, dentre os povos da Mesopotâmia, que viviam bem mais ao sul da região, eles foram os primeiros a ter uma sociedade mais organizada, tá? Por exemplo, são eles que vão desenvolver uma escrita, tá? No caso, a escrita cuneiforme, que outros povos da Mesopotâmia vão copiar. Aliás, se aparece numa questão de vestibular escrita cuneiforme, só pode ser Mesopotâmia. É até uma palavra-chave. Muito bem. Agora, pessoal, passaram-se aí anos, décadas, séculos, e aí o que vai acontecer? Um outro povo da Mesopotâmia, os babilônios, vão dominar não só os sumérios, vão dominar toda a região da Mesopotâmia, tá? Toda a região da Mesopotâmia, tá? E aí, uma das características do chamado Primeiro Império Babilônico vai ser o estabelecimento de um conjunto de leis escritas que unificava a legislação, quer dizer, aplicava a mesma lei para todo mundo, chamado Código de Hammurabi, muito famoso aí na época. Não eram leis muito justas, tá? Mas vai ser uma legislação escrita e imposta sobre toda a população local. Mais tarde, os assírios, que viviam mais ao norte da Mesopotâmia, trabalhavam muito bem com os metais, ou seja, produziam armas de qualidade. Os assírios vão dominar toda a Mesopotâmia também, certo? Vão implantar aí um exército profissional, certo? Vão dominar a região. Só que o tempo foi passando, tá? E aí o que vai acontecer, tá? Os babilônios se uniram aos caldeus, outro povo da Mesopotâmia,
derrubaram os assírios e fundaram o Segundo Império Babilônico. Só que no Segundo Império Babilônico não vão dominar apenas a Mesopotâmia, vão se expandir para áreas, né, fora da região. Muito bem, agora olha só, gente, à medida que eu vou explicando e tudo mais, é super natural que vocês tenham dúvidas, tá? Dúvida é um negócio super saudável. Opa, é um direito seu, é um negócio saudável. Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários, que mais tarde a gente responde no maior prazer, beleza? O Segundo Império Babilônico, né, vai dominar até áreas fora da Mesopotâmia. Em termos de religião, pessoal, o que predominou aí entre os povos da Mesopotâmia foi um politeísmo antropomórfico, tá? Ou seja, divindades, deuses aí só em formas humanas, cabeça, tronco e membros, tá? Muito bem. Agora, olha só, quando a gente estuda Egito, por exemplo, a construção mais famosa do Egito, qual é? Pirâmide. Uma construção típica dos povos da Mesopotâmia, você pode ver na imagem aqui, o zigurate, que era uma espécie de pirâmide, tá? Com várias funções, né, de construção, uma construção com pedra maciça, que era típico da Mesopotâmia. Tá? Por exemplo, eu falei para vocês que se aparecer escrita cuneiforme, só pode ser Mesopotâmia, zigurate também. Olha só nessa imagem, a típica construção dos povos da Mesopotâmia. Quanto ao legado cultural da Mesopotâmia, a gente não deixa de analisar aí o primeiro exército profissional, né, que veio com os assírios, mas também, né, os povos da Mesopotâmia trabalharam com álgebra, que é uma parte da matemática, trabalharam com uma parte da geometria, tá? E foram povos que se preocupavam em olhar para o céu, né, e observar o quê? Os astros, tá? E anotar essas observações, né? Passagem de um cometa, de um meteoro, as fases da Lua, a ocorrência de um eclipse, quer dizer, eles se preocupavam com aquilo que nós chamamos de astronomia. E também vão trabalhar inventando a astrologia, o horóscopo, né? Aquilo que ninguém acredita, mas todo mundo lê. Muito bem, gente. Não se esqueçam, estudar história não é Damasco, mas é uma delícia.